Pai, nesse início de culto, queremos agradecer porque o Senhor é bom, a sua misericórdia não tem fim. Queremos te pedir perdão pelos pecados que temos cometido, as palavras, as atitudes, os pensamentos, ó Deus, que estão diante do Senhor. Perdoa nossas faltas, nossas falhas. Suplicamos encarecidamente, ó Deus, pela vida dos teus filhos que estão assistindo os cultos, com muita saudade, com muito anseio dos cultos presenciais, mas Senhor, nós compreendemos que esse momento, Senhor, é um momento também de refletirmos do valor, ó Pai, que nós precisamos ter e dar, ó Pai, ao culto presencial, de estar com a congregação. Quantas vezes, Senhor, nós tivemos oportunidades e talvez negligenciamos ou não usamos da forma adequada o tempo que o Senhor nos deu. Hoje nós temos requerido esse tempo que para nós foi tão caloroso, tão bom. Senhor, nós queremos voltar a congregar com nossos irmãos, mas queremos dizer também que aceitamos a Tua vontade, compreendemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, pedimos a graça necessária para passarmos todos os dias que tenhamos que passar, e que conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, o Senhor esteja abreviando esses dias. Queremos te pedir pelos que estão enlutados, queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, queremos te pedir por aqueles que estão, ó Pai, ó Deus, vivendo problemas emocionais. Diante desse momento de isolamento, muitas pessoas estão vivendo, ó Pai, dramas emocionais, em que precisam, Senhor, do apoio familiar, da compreensão dos amigos, e que, ó Pai, o Senhor esteja agindo também sobre a vida emocional do Teu povo, da Tua igreja, das pessoas que nesse momento estão vivendo aflições devido ao isolamento. Pedimos para aqueles que estão nos hospitais, pelos profissionais de saúde, pelos maqueiros, pelos enfermeiros, pelos médicos. Te pedimos, Senhor, por aqueles que têm, ó Pai, batalhado, Senhor, lutado de frente, ó Pai, contra esta pandemia. Pedimos misericórdia e graça do Senhor. Pedimos também uma noite abençoada, um culto glorioso, um culto cheio da Tua presença, na presença do Teu Espírito Santo entre nós. Louvamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir louvores agora, entoados através do nosso irmão pastor Alon. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus seja abundante na vida de toda a igreja. Adoremos ao Senhor. Nesse momento nós nos sentimos limitados e achamos que muitas circunstâncias são grandes demais para que a gente possa administrar coisas que não dependem de nós e achamos que dependemos das circunstâncias, mas na verdade o Senhor comanda todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor. Eu creio que tudo é possível, Senhor, que nada é impossível para Ti, Senhor. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão, em nome de Jesus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei por amor
algo que nos edifica, é algo que nos faz melhores, que dá a sua lei, o seu conselho, dá sabedoria ao simples, dá força ao cansado. Aquele que é fraco deve dizer: eu sou forte. A Bíblia diz que aquele que é pobre deve declarar: eu sou rico, porque a lei do Senhor, ela é riqueza para nós. Aquilo que você pensava que para você podia ser um fator de destruição, aquilo que para o mundo é loucura e é inutilidade, muitas vezes, no conselho de Deus, para você é a sua segurança, é a sua salvação. Humilhar-se diante de Deus, obedecer à sua vontade, pode lhe trazer dias muito abençoados, muita alegria e paz. Enquanto o mundo procura paz onde não tem, você está aí, com a paz ao seu lado. Sua paz é Jesus, amém? Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Nossa riqueza, andar com Jesus é a nossa alegria, a nossa segurança. Ele resolveu ser nosso amigo. Ele diz: olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos, amém? Um amigo é companheiro, um amigo ele anda junto com o outro. Jesus está com você em nome de Jesus, amém? Jesus, tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que hás de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir. Mais uma vez, Jesus, tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que hás de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir, pois tu nos amas e o teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus, pois tu nos amas e o teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, 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 maravilhoso tu és. Jesus, maravilhoso tu és. Jesus, maravilhoso tu és. Jesus, maravilhoso tu és. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não deixe de pronunciar esse nome, não deixe de louvar a Deus, independente da circunstância ou da dificuldade que você está vivendo. Você tem pessoas que lhe amam, compartilhe com elas. O Senhor vai ajudá-lo, o Senhor vai usar essas pessoas para te ajudar. Em nome de Jesus, não precisamos estar sós, amém?
Senhor, Ele é o nosso Deus. Louvamos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Aleluia. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, sempre louvemos ao Senhor, em todo tempo. Esteja constantemente, Senhor, o teu louvor em meus lábios. Aleluia. Amém. Amém. Louvado, louvado. Louvado seja Deus, é muito bom adorarmos ao nosso Cristo amado, que morreu e ressuscitou, Senhor de nossas vidas. Nós vamos ouvir nesse momento a ministração da palavra do Senhor. Mais uma vez estaremos ouvindo uma ministração através do pastor Rivaldo. Que você esteja em oração, que Deus esteja falando ao seu coração. Nesses instantes estaremos ouvindo a ministração da sua santa palavra. Gostaria de lhe saudar, meu querido. Gostaria de lhe saudar, meu querido, minha querida, com a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar te concedendo muita tranquilidade, possa estar falando aos seus corações nestes dias e neste momento que a palavra de Deus estará sendo explanada. Quero convidá-lo para que possa acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor, que se encontra
na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Eu irei ler os versículos 12 ao 17. Hebreus, capítulo 12, o verso 12 até o verso 17, nos diz a palavra do Senhor. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Oremos ao nosso Deus em gratidão pela sua palavra. Pai bendito, que tu possas, Senhor Deus, sempre nos levar ao verdadeiro conhecimento das tuas verdades, que tu possas continuar iluminando nossas mentes para entendê-las, compreendê-las, nos dando, Senhor Deus, também quebrantamento espiritual, para que possamos, Senhor Deus, nos submeter ao que ela nos revela acerca de Ti, acerca da Tua vontade para nossas vidas, Pai. Te peço, portanto, para que possamos guardar esse texto, o conteúdo dele expresso em nossos corações e no poder do Teu Espírito, pôr em prática no nosso dia a dia, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu querido, minha querida, nós temos aqui a Epístola dos Hebreus, que mostram irmãos nossos em Cristo, que naquela época, naquele contexto, estavam vivenciando alguns perigos na sua vida cristã. Dois desses perigos são um desânimo espiritual e a perseguição que sobrevia sobre a igreja do Senhor. Diante disso, queridos, o escritor aos Hebreus exorta para que eles pudessem estar vivendo de um determinado modo, de uma determinada forma, e todo o texto vai estar trazendo para nós. São exortados a viverem uma vida de santidade. E por conta de que este é o alvo, que este é o objetivo, que eles viessem a viver em santidade, o autor, em todo o seu livro, vai estar expressando desde o início da epístola como a aliança em Cristo é superior à aliança estabelecida com Moisés. Vai mostrando como o sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Vai mostrando que Cristo é superior aos anjos. E, portanto, mostrando o quão nós somos privilegiados, que tudo que nós necessitamos para a nossa vida espiritual, em sua santa providência, o Senhor já nos concedeu. É-nos possível vivermos como Ele está nos aconselhando. Podemos de fato viver uma vida de santidade, podemos de fato estar mais próximos do Senhor, crescermos na comunhão, crescermos no conhecimento espiritual dele, nos afastarmos mais do pecado. Tudo isso é possível. Nós sabemos quem foi o autor da Epístola aos Hebreus, mas como o texto, todo o livro, e esse texto do livro nos mostra, há essa preocupação a escrever aos seus destinatários. Portanto, quero lhe convidar a estar refletindo conosco em como podemos estar vivendo a santidade como estilo de nossas vidas, como estilo de vida, como podemos viver a santidade. E aqui, meus queridos, o texto nos mostra
que podemos viver a santidade, não nos deixando vencer pelo desânimo espiritual. Versículo 12 e versículo 11 nos mostra isso. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Queridos, não apenas naquele momento, não apenas naquele contexto, mas olhando para a nossa época, para o contexto da igreja na atualidade, um dos fenômenos mais fáceis de ser observados, mais perceptíveis, é justamente o desânimo na vida de muitos cristãos. É muito comum nós encontrarmos pessoas que vão estar dizendo que não tem mais forças para orar, que vão estar dizendo que já não leem a Bíblia tanto quanto liam nos seus primeiros momentos de caminhada com o Senhor, que vão falar dos seus primeiros dias na caminhada com Cristo, considerando os seus dias atuais como estando muito distantes da excelência daqueles primeiros dias, que vão dizer até que não estão mais tão frequentes nos cultos quanto eram nos primeiros momentos de sua caminhada. Eu acredito, inclusive, que nos momentos que nós estamos vivenciando, muitas pessoas têm refletido sobre isso, refletido mais sobre a importância da oração, sobre a importância de aproximar-se mais do Senhor, sobre a importância de estar em culto público ao Senhor, a nos vermos privados dessa excelência que o Senhor nos concedeu, desses momentos que Ele proveu para nós, em que coletivamente podemos estar adorando, nós podemos perceber de uma forma mais ampla como importantes são esses momentos. E o versículo 12, meus irmãos, o autor ele traz uma citação de Isaías 53, versículo 3. Lá naquele texto nos é revelada a graça de Deus. O texto que nos fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é uma revelação da graça de Deus em enviar o seu Filho. E diante disso o escritor transmite para aqueles irmãos que, embora os tempos sejam tão difíceis que eles estavam vivenciando, tempos de perseguição, tempos em que muitos irmãos estavam sendo desprovidos dos bens materiais que eles tinham, alguns até separados de seus familiares, ou mesmo perdendo a sua vida, não deveriam jamais desistir. E por quê? Porque a graça de Deus está presente em suas vidas. Mesmo sob o fogo da perseguição, eles deveriam se manter firmes. Assim como eles, queridos, nós que não vivenciamos o mesmo tipo de perseguição que eles vivenciavam, também não devemos desistir. Ainda que as situações das nossas vidas sejam as mais desfavoráveis, ainda que estejamos no contexto social no qual possa estar havendo uma pressão sobre nossas vidas para que nós estejamos relativizando os nossos valores, ainda, queridos, que venha a haver qualquer tipo de perseguição, ainda assim a mensagem de Cristo para a sua igreja é clara: não desista, não se desvie do caminho reto, prossiga avante, seja perseverante. Meu querido, minha querida, se você estiver sendo provado, se a provação vier a estar presente na sua vida, a palavra de Deus vai nos mostrar que isso não é motivo para que você desista, muito pelo contrário, é motivo para que você prossiga avante. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, meu irmão, você tem um dever santo com relação à sua vida espiritual, de ser um combatente, de estar lutando contra tudo aquilo que vai tentar desestabilizar a sua fé, que vai tentar fazer com que você viva uma vida espiritual medíocre, que vai tentar fazer com que você desista, com que você olhe para trás. A palavra do Senhor nos diz de forma muito pertinente em Romanos 12, versículo 11:
nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Que não te falte o zelo pela sua vida espiritual, pela sua comunhão com o Senhor. Que você permaneça sendo fervoroso, sendo fervorosa. Que você permaneça servindo ao Senhor, mesmo que os momentos possam ser desestimulantes. Às vezes as circunstâncias que lhe cercam possam ser desestimulantes. Siga avante, seja perseverante. Desse modo, meu querido, minha querida, santidade diz respeito a isto, a não se deixar vencer pelo desânimo, a ser perseverante, a seguir avante, assim como diz respeito também ao que ele nos mostra no versículo 14, que é viver uma vida com relacionamentos saudáveis. Versículo 14 do nosso texto nos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, um dos grandes problemas identificados pelo autor dos Hebreus, para que eles pudessem permanecer firmes na caminhada, era justamente problemas relacionais. Eram problemas de discordâncias nos relacionamentos, eram problemas esses que desestimulavam a eles. O autor então nos fala, ainda que brevemente, mas de algo tão fundamental e tão prático para a vida deles e para nossas vidas, e fala de uma forma imperiosa, dando uma ordem, usando o verbo no imperativo. Eu sei, é algo difícil, é algo muito difícil. O texto, meus irmãos, tem esse sentido coletivo, porque o autor, iluminado ali pelo Senhor, escrevendo essas palavras, sabia que não seria possível eles avançarem como igreja do Senhor, se não estivessem em comunhão, se no seu meio o espaço estivessem sendo dado às divergências, às brigas, aos partidarismos, se estivesse guerreando internamente. Meus irmãos, para os nossos dias é muito relevante essa ordem, é muito importante para o nosso contexto. Infelizmente, por um entendimento enganoso da vida espiritual, muitos talvez acreditem que possam manter uma comunhão com o Senhor sem que haja esses momentos básicos de relacionamentos com os irmãos, de relacionamentos com a igreja. E aí então estão contrariando o que o Evangelho de Cristo nos traz, se deixando levar por uma tendência individualista, desse pensamento moderno, de que a igreja, que você pode vivenciar a vida na igreja separado uns dos outros, de uma forma individualista. Mas a igreja ela é sempre exortada a viver coletivamente, a viver uns em comunhão com os outros, por mais difícil que às vezes isso possa ser. E cada cristão, meu querido, minha querida, tem o dever, tem uma responsabilidade de contribuir para que essa comunhão esteja se concretizando, para que isso não seja somente teoria, mas que isso seja manifestação em ações, em práticas no dia a dia. Poucas coisas hoje são tão fundamentais quanto nós reaprendermos isso, quanto nós reaprendermos o significado de sermos corpo de Cristo, não em termos doutrinários, porque você pode ter um bom conhecimento doutrinário desta verdade, um bom conhecimento do que os textos bíblicos nos diz, mas em termos da prática, no seu dia a dia. E isso com todas as implicações desse desafio para nossas vidas. Não pode haver santificação sem isso. Não há santificação sem isso. Porque o que é santificação, meus queridos? Sabemos que santificação é obra de Deus em nossas vidas. Filipenses 2, versículo 13 nos diz: porque Deus é que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus opera, Deus é o autor,
Ele salva e Ele santifica o seu povo. Mas veja que ao mesmo tempo em que a palavra de Deus diz que Ele é o autor, Ele nos chama a responsabilidade, Ele nos chama a cooperação dessa obra. Então, meu querido e minha querida, nós somos coparticipantes da obra de Deus na santificação. Há uma parte que compete a você, compete a mim, compete a cada um de nós. Para que nós possamos então estar crescendo em santificação, nós devemos desejar isso. Nós devemos pôr em prática o que pela sua providência o Senhor nos concedeu para que sejamos crescendo em santificação. Nós devemos buscar a sua palavra, crescer no conhecimento das suas santas verdades. Nós devemos nos dedicar à oração. Nós devemos, queridos, amar uns aos outros, viver esta comunhão. Deve haver em mim e em você essa preocupação, esse desejo constante de estar agradando ao Senhor, de resistir ao pecado. Tanto você, quanto eu e qualquer cristão, poderá examinar sua própria vida e muito possivelmente poderá perceber que não tem estado resistindo como deveria. O autor aos Hebreus, ele repreende os irmãos. No versículo 4 desse texto, ele diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Trazendo a imagem do guerreiro que está em luta, que está em combate, ele diz: olha, vocês têm sido relaxados na verdade, vocês não têm lutado com empenho, vocês não têm se esforçado. E como eles poderiam estar lutando? Conforme nós já falamos, conforme já te falei, buscando ao Senhor em oração, buscando a sua palavra, buscando amar verdadeiramente, buscando estar vigilante, buscando resistir às tentações. Então não estavam lutando quanto deveriam estar. Queridos, que possamos então estar nos esforçando nesse sentido, nos esforçando para esse algo que é tão desafiador que o texto nos traz, está vivendo em paz com todos. Sim, naquilo que for possível a você deve buscar viver em paz com todos, cristãos e não cristãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa ainda sobre isso. Esta paz, queridos, dos relacionamentos não pode, se ela já é expressão da santificação, ela não pode prescindir da santificação. Como assim? Ou seja, eu tenho que viver em paz com as pessoas, mas eu não posso abrir mão da minha comunhão com Deus, eu não posso abrir mão do meu crescimento em santificação para estar em paz com todos. Se o preço para estar agradando ao Senhor é que eu possa estar vivenciando algum conflito, é que eu possa estar me opondo ao erro, possa estar me opondo ao pecado, é que eu possa estar desagradando algumas pessoas que terão pensamentos contrários à verdade de Deus, então eu devo preferir desagradar essas pessoas, mas estar em conformidade com aquilo que Deus revelou em sua santa palavra. Então, meus queridos, dessa circunstância é preferível a guerra, mas estar em paz com o Senhor. Mas ainda, meus irmãos, o texto nos traz, com relação à nossa vida na santificação, que nós devemos confiar na graça de Deus. Versículo 15, que nos diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eles são exortados agora a não se excluírem da graça, ou seja, a não confiarem em si mesmos para que viessem a ter uma vida vitoriosa na fé. Deveriam confiar não nas suas forças, não nas suas capacidades, mas unicamente no Senhor, na suficiência da obra de Cristo para as suas vidas. Caso alguém não confie na suficiência da obra de Cristo, vai estar se apartando da graça de Deus nesse sentido aqui.
Então, primeiramente, ele diz isso para eles: não se excluam da graça de Deus, entendam que dependem do Senhor. Depois ele continua no versículo dizendo que eles deveriam ter cuidado para que raiz de amargura não pudesse estar surgindo no meio deles, não pudesse estar contaminando os seus corações. Nós podemos ilustrar, trazer essa ilustração dizendo que a graça de Deus em nossas vidas, você pode imaginar como um rio que está fluindo, mas essa raiz de amargura aqui que ele está falando, poderiam ser represas que estivessem represando essas águas. Então, queridos, a amargura pode estar presente na vida de alguém. E como isso acontece? Como que alguém vai estar, por que alguém vai estar com o coração amargurado? Por conta de circunstâncias de derrota. Pode ser situações que entristecem grandemente, situações como a perda de um ente querido, como a pessoa ter os seus planos frustrados, questões que não foram resolvidas e que ferem os seus corações. E aí a pessoa poderá estar vivenciando um sentimento de insatisfação, uma ausência de gratidão ao Senhor, e a pessoa já não consegue mais focar nas coisas espirituais, não consegue mais focar naquilo que Deus pode realizar, naquilo que o Senhor pode fazer, mas somente em coisas negativas. E já não haverá mais gratidão, mas os sentimentos de pesar, de rancor, amargura no coração. E isso contamina as pessoas que estão à sua volta. E por que contamina? Porque as pessoas são influenciadas. De uma forma ou de outra, nós influenciamos ou nos deixamos influenciar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Se você está animado na fé, se você está buscando ao Senhor, se você fala palavras de vida, se você transmite o Evangelho em palavras e atitudes, isso influenciará a quem estará em contato com você. Mas se você é alguém que se deixa abater pelas amarguras, que se deixa levar por situações que façam com que você esteja para baixo, a sua ação, a sua atitude pode estar também contaminando outras pessoas. Então, ele traz esse alerta para os irmãos. E é notório, queridos, é notório que, infelizmente, os exemplos negativos muitas vezes se sobressaem mais do que exemplos positivos. Então, o autor, queridos, na nossa epístola, expressa aqui a preocupação que a amargura de uns pudesse estar influenciando todo o contexto da igreja, pudesse influenciar a muitos. Por isso que eu te digo, meu irmão, minha irmã, não deixe se influenciar por atitudes, por palavras que de alguma forma venha prejudicar a sua vida espiritual, que de alguma forma prejudique a comunhão e o crescimento da igreja do Senhor. Efésios 4:31 nos recomenda: livrem-se de toda amargura. Então é algo importante que a palavra de Deus vai nos falar em mais de um momento. Mas além disso, meu irmão, para que você possa estar vivendo uma vida em que cresce na santificação, é preciso estar valorizando o que Deus valoriza na sua vida. Versículo 16 e o versículo 17 vai nos dizer que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Conhecemos a história de Esaú. Você pode voltar lá para Gênesis 25, reler a história de Esaú. E Esaú, queridos, era alguém que tinha um caráter profano, ou seja,
ele dava preferência não às coisas de Deus. Naquele momento, naquele episódio, ao invés de dar preferência àquilo que de fato era importante para a sua vida, ao aceitar ali aquele prato de alimento, aquele alimento em troca do direito da primogenitura, ele não estava priorizando aquilo que era mais importante. De fato ele chorou depois, mas não chorou porque reconheceu que havia pecado, porque se arrependeu, porque desobedeceu ao Senhor. Ele chorou porque percebeu que jogou de lado, colocou de lado aquilo que iria lhe favorecer, porque perdeu aquele direito que ele tinha a ser o herdeiro, amigo, do seu pai Jacó. Ao contrário de Esaú, queridos, nós devemos valorizar aquilo que é importante na nossa relação com o Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor. Então, nesse episódio, Esaú vende o seu direito de primogenitura, é-nos revelado algumas coisas sobre o caráter de Esaú. Veja, queridos, na atitude dele, Esaú foi pragmático, imediatista e hedonista. O que significa isso? Porque ele foi pragmático. Ele foi pragmático porque ele estava disposto a usar dos meios necessários para conseguir o que queria, inclusive negociar o que era inegociável, o que jamais ele podia barganhar. Então ele barganhou com aquilo, porque naquele momento o que ele queria era justamente o alimento. Ele se deixou levar pelo momento, ele foi pragmático. Porque para a pessoa pragmática, os fins justificam os meios. O que ele queria era se alimentar. Então, na percepção dele, momentaneamente ali, ele entendia que ele poderia ter o direito de vender a sua primogenitura, desde que conquistasse o seu alvo, que era se alimentar. Vejam, meus queridos, para as pessoas que querem viver em santidade com Cristo, os fins jamais poderão justificar os meios, porque os fins têm que ser santos, mas os meios para chegar aos fins também têm que ser santos. De uma forma muito prática para nós percebermos, eu gosto desse exemplo. Vamos supor alguém que deseja, seja entrar numa faculdade, seja conseguir um emprego, esses fins são corretos. Esses fins em si mesmos não são errados. Mas se essa pessoa, para conseguir este seu alvo, conseguir esse objetivo, ele falsifica um documento, ele burla ali algum processo, então os meios que ele está utilizando são desonestos. O fim que ele deseja, que é lícito, não justifica os meios utilizados. Esaú foi pragmático. Nós não podemos agir desse modo. Mas Esaú também foi imediatista. Por quê? Não confiou na providência divina. Apesar de estar sendo ali consumido pela fome, apesar de fato de que quando alguém está com fome, todo o seu desejo é de se alimentar, é de suprir a sua necessidade fisiológica, mas ainda assim ele poderia confiar no Senhor. Ele poderia confiar na providência divina e que o Senhor não o deixaria morrer. Mas ele que foi imediatista, que resolveu imediatamente a sua situação e de uma forma desastrosa. Além de imediatista, a sua ação nos revela que ele foi hedonista. E o que é o hedonismo? É o viver pelo princípio do prazer, da satisfação imediata. O hedonismo não admite privação. O hedonismo não quer lidar com frustração. E há tantas pessoas assim nos nossos dias, que não conseguem, que não querem lidar com as frustrações, que querem ser satisfeitas o mais rápido possível, quanto antes, que querem viver o prazer pelo prazer meramente. É muito comum isso nos nossos dias. Pessoas que não aceitam nada além do que gostariam de ter, que tem como prioridade a autossatisfação.
E muitos, mesmo dizendo serem crentes, mesmo dizendo serem servos do Senhor, agindo desse modo, em detrimento inclusive da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor revela para a sua vida, daquilo que agrada ao Senhor. É triste isso. Então veja, Esaú valorizava coisas terrenas, e nós devemos valorizar as celestiais. Esaú valorizava as coisas materiais, e nós devemos valorizar as espirituais. A Bíblia diz que Esaú tinha um caráter profano, tinha essa falta de reverência pelas coisas do Senhor. Por isso que ele foi incapaz de um arrependimento autêntico. De fato ele chorou, mas não era o verdadeiro arrependimento que, como diz o apóstolo Paulo, produz vida. Ao contrário de Esaú, meu querido e minha querida, nós temos que valorizar aquilo que de fato é importante na nossa relação com o Senhor. Então fica para nós aqui o alerta quanto ao que aconteceu com aquele homem, com Esaú. Ele quis arrepender-se, mas a porta da graça para ele ali estava fechada. Embora, queridos, a palavra de Deus fale constantemente de nosso dever de arrependimento, ele quis, e nós devemos querer nos arrepender, nós devemos nos arrepender, é um dever para nós. Mas ainda assim a palavra nos mostra quão dependentes somos do Senhor, porque o próprio arrependimento revela, não como virtude nossa, mas como a obra graciosa dele, por meio do seu Santo Espírito em nossas vidas. Meu irmão, se o Espírito do Senhor não trabalhasse no teu coração, você jamais se arrependeria dos seus pecados. Nós nunca teríamos nos arrependido dos nossos pecados. Diante disso, meus queridos, diante dessa revelação bíblica maravilhosa que esse texto nos traz acerca da vida cristã, eu quero concluir a nossa reflexão falando de algumas coisas que são indispensáveis para a santidade da vida. Primeiramente, meu irmão, minha irmã, não seja alguém conformado com o pecado. A palavra de Deus nos mostra que quem se deixa levar, quem é mundano, vai estar se mundanizando. Mas a quem é santo, a quem foi separado pelo Senhor para viver para Ele, tem o dever de estar buscando se santificar mais. Você não pode se conformar. Não se conforme. Também seja um pacificador. Sim. Quando houver conflitos, quando houver guerras, quando houver discórdia, que você possa ser um instrumento de Deus para levar paz, para levar uma palavra em que possa haver reconciliação. Isso deve ser uma realidade na sua vida, mas nunca negociando a verdade do Evangelho. A santidade na sua vida vem antes das boas relações, nesse sentido. Significa que você tem que tomar cuidado para não vir a ser aquilo que está tão na moda nos nossos dias, que é o indivíduo politicamente correto, que é o indivíduo que defenderá uma coisa em um momento, mas para não se queimar, como se diz, contra as pessoas, em outro momento vai estar defendendo outra, contrariando o que defendia antes, agindo de uma forma em um ambiente, em outro ambiente, agindo de modo diferente, para evitar confrontos. Não pode ser dessa forma. Seja um pacificador, seja pacífico nas suas relações, mas não se venda ao politicamente correto. Também, queridos, olhem para o céu. Se o grande projeto da sua vida é estar com o Senhor eternamente, se você foi salva pelo Senhor, creio que esse é o grande projeto. Creio que justamente é nisso que você mais deve investir o seu tempo. Então, querido, minha querida, considerar a santidade na sua vida deve ser algo de grande importância, deve ser algo sobre o qual você deve pensar, deve refletir, deve orar ao Senhor. Olhe para os céus, não simplesmente para as circunstâncias, não simplesmente para os momentos, não simplesmente para as dificuldades,
O apóstolo incentiva isso para os irmãos. O escritor aos Hebreus, não sabemos exatamente se foi o apóstolo. E também, por fim, coloque para si como alvo em sua vida crescer na comunhão com o Senhor. Nunca desista desse alvo. Embora às vezes, como é comum a todos nós, você vira fraquejar, mas nunca desista. Então, meu irmão, minha irmã, minha oração, meu desejo é que o Senhor te fortaleça a cada dia, te capacite a cada dia e que você possa prosseguir avante, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastor Fabinho. Louvado seja Deus, damos graças ao Senhor por esse momento precioso, por essa exposição bíblica aos nossos corações. Amados irmãos, eu quero lembrar a você, nós estamos em um período de intercessão, você esteja junto conosco, estamos agora completando 30 dias já de oração, nós vamos continuar nessa batalha, vamos continuar mais 30 dias na presença do nosso Deus. Enquanto o Senhor não responde, estaremos aqui batendo na porta, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas e também às 0 horas. Se você pode, se conecte com seus irmãos, aonde eles estiverem e aonde você estiver, esteja junto conosco orando, buscando a presença do Senhor. Nós vamos encerrar esse culto e queremos colocar diante do Senhor a vida do nosso irmão Givaldo, o irmão que está na igreja, ou melhor, o irmão que está hospitalizado no hospital da Restauração, se recuperando de um AVC. Vamos orar por esse irmão, para que Deus tenha piedade. Vamos orar por nossa irmã diaconisa Rosângela, que perdeu uma irmã durante essa semana, uma irmã da nossa irmã diaconisa Rosângela Tempo-Sede faleceu. Nós vamos orar pedindo consolo ao Senhor, pela família também da nossa irmã Manuela, que perderam uma jovem também. Vamos orar para que Deus esteja consolando os corações. Vamos orar nesse momento também pela Sara, é uma criança de 7 anos, ela está hospitalizada no hospital do IMIP. A criança foi diagnosticada com câncer e nós vamos orar para que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia. E aí, queridos, nós estaremos nesse momento também intercedendo por todos os irmãos nossos que estão enfermos, pedindo misericórdia, piedade ao nosso Deus, pela vida de cada irmão. A nossa irmã também, a mãe da Andréia, do Tempo Sede, ela está enfrentando um momento de enfermidade muito difícil, pedindo que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia da serva do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos colocar diante de Ti esses pedidos de oração, Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, consolo sobre o coração dos enlutados, não só esse que colocamos, mas todos aqueles que estão próximos dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão aqui assistindo, meu Pai. Queremos colocar diante de Ti os que estão hospitalizados, Senhor, seja qual for a enfermidade, Senhor. Tu és o Deus da cura, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus poderoso. Nós não estamos aqui para exigir nada, estamos apenas para pedir misericórdia e compaixão. Conforme a Tua vontade, o Teu querer, opera milagres, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, ó Deus, aonde ela estiver, meu Pai. Ó Deus, que nesses mais 30 dias que iniciamos agora de oração, a igreja esteja enganjada conosco, esteja envolvida, meu Pai. Meu Deus, desperta a Tua igreja nesse momento de pandemia também para estar evangelizando. Senhor, nós não podemos parar a obra evangelística, nem tampouco podemos parar o cuidado espiritual, ó Pai, que temos com a nossa vida e com a vida dos nossos irmãos. Então que a igreja mostre o seu zelo, o seu amor pelos outros, através de práticas, através de ações, através da oração, através, Senhor, também, Senhor, do compartilhar, Senhor, daquilo que tem com aqueles que mais carecem. Senhor, que aqueles que têm um aparelho, aqueles que têm uma televisão, possa convidar os seus irmãos que não têm acesso às redes para assistir os cultos em suas casas, ou para participar do culto na sua casa, Senhor. Que os irmãos sejam cada vez mais fraternal, meu Pai, nessa hora. Que haja amor, zelo por aqueles que estão mais próximos de nós, Senhor.
Nós oramos pedindo piedade por todos os irmãos em Cristo, pelos pastores, pelos missionários, por tua igreja no Brasil e no mundo. Pedimos pela economia, pela saúde, pedimos, Senhor, e te agradecemos por esse culto. Ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite para você, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.